Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Seguinte rapaziada, hoje eu trago um vídeo sobre expressões faciais, porém, tem um porém, que se você não me acompanha nas redes sociais, ou se você não chegou a ver a aba de comunidade, eu estava pedindo para que vocês me enviassem seus OCs, VTuber, Furry, qualquer coisa que venha de sua criação, para que eu pudesse utilizar esses personagens como um exemplo aqui no vídeo do que eu quero trazer sobre as expressões faciais e também para comemorar esses 1000 inscritos que a gente bateu agora, cara. Olha só que legal, 1000 inscritos, mano, muito legal, velho. Então, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. Quando eu mandei lá no Instagram, no Blue Sky ou até mesmo na comunidade, eu pedi para que vocês mandassem desenhos de seus personagens e um textinho falando sobre a personalidade deles. Então nesse caso aqui, o personagem aqui do Cauã Coelho, vamos ver o textinho aqui, essa é a Bob. Na minha história existem diversas raças e ela é um ogro, por isso os músculos. Ela tá com uma cara de raiva, mas a personalidade dela é bem idiota. Ela não costuma pensar antes de agir e isso gera situações inusitadas. Cara, eu não vou mentir. Quando eu olhei pra essa tua personagem, ela começou a me lembrar de outras coisas. Isso vai ser até uma coisa que vai repetir meio que em todos os desenhos que estão aqui. Isso que eu vou estar passando pra vocês até mesmo uma dica. Quando vocês estão criando um personagem, ou quando vocês vão desenhar um personagem de uma outra pessoa, um amigo, coisa assim do gênero, eu acho muito interessante que vocês pensem no que esse personagem lembra. Por exemplo, essa tua personagem aí, a Bob, ela me lembrou de uma personagem de Samurai Showdown, que é a Darlie Dagger. Eu achei meio parecidinho assim a ideia, e eu acho que passa bem esse conceito que você colocou no papel. Também, quando eu fui meio que analisando assim o desenho, a forma como tu desenhou a armadura acabou me lembrando um pouquinho assim do Dragon Ball também, sabe? Mas como estamos falando aqui de rosto, eu vou acabar levando muito mais em contexto a Darlie quando for desenhar o rosto da sua personagem. Então eu já começo aqui o desenho, e enquanto isso também eu vou falando qual que é a minha forma de pensar, né? Nesses últimos tempos eu estive estudando um pouco sobre caricatura, mais especificamente de um cara que eu gostei muito, que eu seguia no Twitter, mas aí o Twitter morreu. Nossa, o quanto de artista que eu achava foda e que eu perdi agora por causa do Twitter, né? Mas ele tem um Instagram, graças a Deus, que é o Kosuke Miyagi. Eu sempre achei essa forma de desenhar dele muito interessante, e eu queria muito trazer um pouquinho desse contexto assim para esse vídeo aqui, porque a forma como ele faz caricatura acabou pegando muito mais assim comigo, na minha opinião. E com essas coisas que eu tava fazendo de estudar caricatura, também me veio a ideia de fazer um vídeo falando sobre expressões faciais, para que também me ajudasse nessa questão do desenho aqui, né? Porque enquanto eu faço um vídeo para vocês, no final eu também utilizo esse vídeo como estudo, tá ligado? Enfim, do que eu fui pegando para colocar aqui nesse teu desenho. Sempre quando eu tava fazendo uma expressão, você pode ver que eu sempre às vezes meio que deixava o desenho um pouco feio, assim, né? Mas o maior motivo é que eu tava tentando entender o que eu tava tentando pegar da expressão, sabe? Eu também tava utilizando muitas referências, ainda mais de rostos, né? Ainda mais de planificação, porque não vou mentir, planificação é um dos problemas que eu tenho até hoje. Então eu utilizo muito o Astro Head. Se vocês não usam o Astro Head nos seus desenhos de cabeça, comecem a utilizar, porque isso é muito bom, só vai agregar, na moral. Eu sempre tava dando essa forçada, assim, eu também tava pegando desenhos de referência, só que eu comecei ainda a mudando, assim, uns pouquinhos, pra tentar trazer um pouco mais de semelhança com o seu desenho. Enquanto eu fui pegando, assim, certas características que, apesar do seu desenho ter traços que resumem a forma rapidamente, dá pra pegar certas semelhanças. Por exemplo, eu sinto que a sua personagem, ela tem os lábios inferiores um pouco mais grossos, um pouquinho mais salientes, eu diria. E olhando assim também, eu sinto que talvez o nariz tem esse formato um pouquinho meio quadradinho, só que por ela ser uma personagem feminina, a gente sempre vai dar aquele quadradinho meio arredondado, tá ligado? Além de que ela tem esses olhos com esse aspecto um pouquinho triangular, eu diria. Então, pegando só esses leves contextos, essas leves ideias que você colocou no papel, eu tentei trazer de uma forma um pouco mais complexa, digamos assim, aqui no meu desenho. E uma coisa que eu sempre estava fazendo aqui, eu estava sempre tentando
tentando forçar as expressões, né? Porque uma coisa é você deixar a pessoa braba, por exemplo. Só que se você quer transmitir que ela está realmente braba, força mais. Tenta colocar, por exemplo, essas partes que são das linhas de expressões um pouco mais apertadas, um pouco mais juntas, digamos assim. Eu acho que, na minha opinião, isso dá essa personalidade, dá essa vida pro personagem que eu acho muito mais interessante do que, por exemplo, na realidade, né? Acho que esse é o grande poder do desenho também, né? A gente pode pegar as coisas que são da realidade e transmitir na folha a nossa visão do mundo. Acho que é aí que tá o verdadeiro ouro do desenho, na minha opinião. Então eu continuei fazendo essa tua personagem. Também eu sempre tava utilizando ali a Darly como um exemplo assim do ladinho nas referências, né? Por ter essa semelhança. E toda vez que eu sempre terminava um desenho, eu sempre colocava qual seria a expressão que esse personagem estaria falando com alguém, por exemplo. Então nesse caso aqui, nesse primeiro rostinho dela, ela fala fiz merda, rapaziada. No segundo é quando ela tá meio que mais laitada, tipo, haha, tô misto, desgraçado. E o outro é a fala abaixo dele. E o próximo desenho, então, é do Predosartes. Acho que assim que se fala. É um personagem chamado Gaspar. Vamos ver o textinho aqui dele. Bom dia, meu mano. Esse é meu OC, o Gaspar. Ele tem quase a mesma pera do China de Fire Force de ficar sorrindo quando tá nervoso. Mas ele tem sorriso pra baixo. E também tem uns poderzinhos de fantasma. Espero que goste. Cara, quando eu olhei pra esse teu personagem, eu achei ele realmente muito bonitinho, muito carismático. Acabou, na minha opinião, acho que lembrando até um pouquinho assim do meu personagem que me representa aqui no YouTube, né? Mas enfim, cara, comecei a desenhar o seu personagem, o Gaspar, e eu fui pensando assim, tipo, tá, como ele tem esse estilo até que bem estilizado, e eu vou pra um caminho um pouquinho mais assim, né, pro semi-realista, eu comecei a pensar em como que eu poderia tentar trazer certas coisas que estão no seu desenho para colocar no meu, né? No meu caso aqui, enquanto estava analisando seus desenhos, né? Dava para ver que você puxa bastante dessa estilização. Então, nesse caso, como o seu olho, ele é basicamente um triângulo só de cabeça para baixo, eu tentei manter essa mesma essência do triângulo no seu desenho, no meu desenho do teu personagem, sabe? E eu fui brincando também com as expressões daquilo que eu sinto que o seu personagem demonstra ser, né? E também eu tava com muitas referências do próprio Shinra, do Fire Force, né? Eu não acompanhei o Fire Force, né? Mas eu tô um pouquinho ligado, assim. Li um pouquinho do mangá lá na época que só tinha, acho que, 50 capítulos, sabe? Tinha o quê? Acho que uns 15 anos, eu não sei. Mas eu fui brincando aqui, cara. Quando eu tava olhando pra esse seu personagem, ele me deu aquela sensação de, tipo, que ele é meio, como que pode dizer? Meio edge, eu diria, né? E é tipo aquele cara que também, meio que, sei lá, chega e tu fala, e aí, mano, tudo certo contigo aí, cara? Certo, né? Ainda mais olhando assim pelo teu texto, né? Que eu sinto que a gente cria um personagem, a gente coloca um pouco de nós nele ali, né? E vendo assim pelo teu texto, me pegou um pouquinho assim, né? Me deu a sensação e tentei trazer isso pro teu personagem. E novamente, sempre levando em questão aquela coisa que eu falei da caricatura, de estar forçado um pouco os shapes, né? Pra tentar trazer essa sensação de que o personagem está realmente vivo, eu diria, né? E também, né? Eu tava inspirando bastante nos desenhos do Fire Force, né? Mas ali especialmente do Shinra. Então eu fiquei trazendo essa coisa que tem do personagem pro seu também. E acabou que seu desenho ficou assim. Esse primeiro aqui é que ele viu um meme, e no caso o meme que ele viu foi esse daqui. Pois é, fala aí, meu nobre, e eu tô nervoso não, oxe. E agora, como nosso último personagem desse vídeo, nós temos o Garian, do João Pedro Garuba, ou Padu JPG. O textinho que ele passou aqui pra nós foi: Garian é um pirata bárbaro, ele é lento para entender as coisas, por isso pode se tornar agressivo, o que junto com sua aparência o faz parecer intimidador, sendo que é muito bobo. E ele ama ouro, poder e sua família, respectivamente nessa ordem. Cara, quando eu comecei a fazer o seu personagem, não vou mentir, um personagem que me lembrou, acho que perfeitamente esse teu personagem, ainda mais nesse contexto, assim, nessa ideia da personalidade que você deu pro seu personagem, foi o Lobo, que é esse personagem. Eu acho o design dele muito legal, ainda mais esse design do Alex Horley, acho muito legal, que é do quadrinho do Lobo Unbound, ou Lobo Sem Limites, se não me engano, acho que é isso, só me lembro pelo nome em inglês. Mas, cara, eu tava com muitas referências do Lobo
enquanto eu olhava pra esse teu personagem, porque ele me passou muito dessa sensação que tem dele, então eu sempre tava utilizando muitas referências de caretas que ele mesmo estava fazendo ali pra trazer nesse contexto aqui pro seu personagem. E acredito que isso me auxiliou pra conseguir passar melhor essa personalidade do seu personagem nas caretas dele, né? Eu gostei bastante desse teu personagem, eu achei ele bem divertido no design que você fez pra ele. Eu também tentei deixar ele um pouquinho mais expressivo, já que como esse teu personagem ele parece ser um pouquinho mais velho, pelo menos olhando pelas linhas de expressão que você colocou ali, eu senti que eu poderia brincar um pouquinho mais com isso, então eu deixei algumas partes um pouco mais fortes assim, né? Eu acho que isso poderia deixar o personagem um pouco mais divertido assim de se olhar. Eu também estava utilizando algumas referências do Kosuke, o cara que eu tinha mencionado ali antes, e ele me ajuda muito a tentar ver certas decisões que eu estava cometendo que eu poderia melhorar. Por exemplo, uma das coisas foi a barba. A barba antes estava muito ruim, na minha opinião. Tava com essas meio que soft edges, né? E com isso eu comecei a colocar algumas hard edges na barba e eu sinto que isso melhorou, deixou ela mais volumosa, deixou muito mais bonito. E no final de tudo, o desenho ficou assim. A primeira reação dele seria roubar meu ouro, depois ele viu uma gatinha na rua, mas depois ele lembrou que era fiel. Eu também não queria ir embora aqui agora, eu também queria dar um presente aí pra vocês, né? Eu fiz aqui um desenho dos OCs, dos inscritos aqui agora, um desenho mais completo assim, também aproveitei para utilizar isso como thumb do vídeo. Eu infelizmente tive que dar uma corridinha para finalizar esse último desenho agora, eu queria ter dado um pouquinho mais empenho nele, realmente eu fiz, só que às vezes eu tenho aquele problema de às vezes estar focando muito num detalhe que não precisa e acaba às vezes meio que perdendo tempo nessa coisa, né? Então acabou tendo muitos problemas nessa criação desse desenho, acabei me embolando muito em muitas coisas que acabou atrasando cada vez mais e mais. E infelizmente eu tive que correr agora nesses últimos momentos, porque ou entregava alguma coisa ou não entregava nada, né? E também queria fazer isso como se fosse um presente, assim, né? Pelos 1000 inscritos que a gente conseguiu bater aqui. Também gostaria que vocês que me mandaram os OCs, mas que eu acabei não colocando aqui no vídeo, não se preocupem, porque vai ter outras oportunidades. E eu quero muito desenhar coisas dos meus inscritos, né? Para colocar nesse meu universozinho, assim, que é o canal. Mas espero que vocês realmente tenham gostado disso tudo aqui. Muito obrigado pelos 1000 inscritos, na moral, rapaziada, muito obrigado. E acredito que seja isso, pessoal. Valeu, falou, não se esqueça, o canal só tá começando.